Bom dia, galera. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Study Vlog. E eu anuncio que é o último Study Vlog que vocês vão ter antes das minhas aulas. Ou seja, último Study Vlog, porque agora é Med Vlog. De verdade, parece que essas férias passaram muito devagar. Mas eu sei por quê. É porque geralmente eu passo as férias inteiras trabalhando, desde dezembro até fevereiro, trabalhando basicamente todo dia na praia como guarda-vidas. E como são turnos de 12 horas e os dias são meio parecidos, quando a gente faz a mesma coisa de forma seguida, assim, parece que o tempo passa muito rápido. E na real que esse ano, como eu trabalhei menos na praia e tirei mais dias pra ficar em casa, pra poder estudar e também desenvolver alguns projetos aqui na internet, alguns projetos pessoais, acabou que eu tinha dias bastante diferentes um dos outros, rotinas distintas, e isso fez com que parecesse que foi mais tempo. Mas é isso, finalmente vão voltar às aulas, eu tô empolgado. Então, sem mais delongas, vou dar uma organizada aqui no meu ambiente de estudos e bora começar o dia. Começando o dia da melhor forma possível, que é fazendo o meu devocional, ou seja, o meu momento de leitura bíblica, onde eu faço uma oração, onde eu leio e realmente tento refletir e tentar aplicar aquilo que eu tô lendo. Isso é uma dica muito importante, às vezes a galera para fazer um devocional, pra ler, mas simplesmente lê por ler, pra bater uma meta, pra ler tantos versículos por dia, tantos capítulos por dia. Quando na realidade a questão não é o quanto você consegue ler em uma semana, em um mês ou em um ano, e sim o quanto daquilo você realmente tá absorvendo, você tá tendo alguma revelação do Espírito Santo e você tá realmente aplicando na sua vida. Olha, eu confesso que essa vai ser uma das coisas que eu mais vou sentir falta, de ter esse tempo em casa pra poder me organizar, acordar, fazer meu devocional, arrumar meu quarto todo dia de forma 100% organizada. Com a faculdade eu faço isso, mas eu faço de uma forma muito mais corrida, muito mais acelerada, não tenho todo o tempo que eu gostaria de ter. Mas claro, com a organização sempre dá pra encaixar as coisas. Eu lembro que ano passado eu aprendi a ler dentro do ônibus, que era algo que eu não conseguia antigamente. Eu aprendi para eu conseguir fazer meu devocional enquanto eu tô no ônibus, porque eu pego o ônibus para ir e para voltar da faculdade. Então foi uma habilidade que eu desenvolvi e eu vou ter que voltar a praticar ela assim que voltarem as minhas aulas. Então tudo bem, faz parte, é questão de se adaptar. Inclusive, se você tem alguma dificuldade em montar a sua rotina, em alinhar as áreas que realmente são importantes, como trabalho, estudos, tempo com a sua família, tempo com Deus, tempo para treinar, para se alimentar bem, eu decidi compartilhar com vocês de forma 100% online e gratuita num evento que vai acontecer nos dias 13, 15 e 18 de março, chamado Despertar da Produtividade. Essas lives, elas vão ser transmitidas aqui no YouTube e vai ser 100% de graça, é só você entrar. E se você quiser se inscrever, aqui no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, vai ter ali o site para você fazer a tua inscrição. E é com muito orgulho que eu falo isso para vocês, porque vai ser o meu primeiro grande evento. É algo que eu já venho planejando há alguns anos, tentando entender como que eu ia fazer isso, para realmente conseguir entregar um conteúdo de mais valor ainda para vocês do que só um vídeo no YouTube ou só um vídeo lá no Instagram. Então eu te espero lá. Para fazer a inscrição é só clicar no link. Bom, e como vocês viram ali no título do vídeo, hoje eu queria conversar com vocês a respeito de como que eu aprendi a gostar de estudar. Isso é uma das coisas que talvez a maioria das pessoas deseja desenvolver, que é o hábito do estudo, para que não seja algo forçado, para que você realmente consiga fazer isso com prazer, ou pelo menos gastando o mínimo de esforço necessário, porque quando a gente não gosta de uma coisa, fazer ela se torna muito custoso. E como eu sei que o estudo ele é importante para a maioria das pessoas, não gostar de estudar é um grande problema. Então no vídeo de hoje eu vou tentar mesclar desde a ciência por trás de gostar de estudar, mas também um pouco da parte empírica, ou seja, aquilo que eu apliquei na minha vida e acabou dando certo. Eu espero que possa te ajudar. O caso clássico de pessoas que precisam começar a gostar de estudar, mas muitas vezes não conseguem, são os concurseiros e os vestibulantes. No caso, eu já fui os dois. E o grande problema que eu vejo é que a pessoa associa o estudo a uma recompensa. Então ela associa o ato de estudar a ser aprovado no concurso, ou ser aprovado no vestibular, ou ser aprovado na prova de residência. E essa recompensa muitas vezes está muito distante e ela é incerta. Ou seja, a pessoa vai estudar, mas isso não é uma garantia de que ela vai passar. Então acaba que ela tentar recompensar o seu estudo só baseado nessa aprovação acaba sendo uma estratégia falha, porque isso está muito distante. Então essa pessoa que está estudando para uma prova e ela quer começar a gostar de estudar, ela não pode só focar lá no final ou só no resultado. Ela tem que focar no processo também. E eu já te expliquei uma coisa aqui no canal, que é o seguinte: o teu córtex pré-frontal, ele faz um cálculo entre o esforço que ele precisa fazer para obter determinada recompensa. Se o cara que estuda, ele tá fazendo esse cálculo de esforço versus recompensa, só pensando numa possível aprovação que vai acontecer daqui meses ou daqui anos, ele não vai querer suportar o esforço de estudar. Entende essa lógica? Como é importante você, em vez de focar só na recompensa, aprender a gostar do processo? E isso se amplia para quem não é vestibulando ou concurseiro também. Seja você que está na faculdade, você que está fazendo um doutorado, um mestrado, ou só você que sabe que estudar é importante e por algum motivo está estudando alguma nova área para talvez até mudar de carreira. A ideia é que você precisa gerar pequenas recompensas diárias em relação aos estudos. Pensa bem, por que você gosta tanto de ficar no seu Instagram? Porque a cada vídeo que você passa, você tem uma explosão de informações engraçadas, tristes, felizes, coisas bacanas de se ver, coisas que te fazem dar risada, e tudo isso libera uma sensação de bem-estar de forma muito fácil. Só que o estudo, ele não faz isso por natureza. Então você precisa criar algumas estratégias para desenvolver pequenas vitórias em relação aos seus estudos, para que no dia a dia ele seja algo bom. Ao invés de você pensar numa aprovação, ao invés de você pensar que você precisa se formar daqui 3 anos na faculdade,
faculdade, você precisa encontrar um jeito de ficar feliz por vencer o ato de estudar hoje. Isso é muito mais eficiente. Depois que eu entendi isso, a minha vida foi transformada. Então, ao invés de você estudar para uma prova, você precisa estudar para você se desafiar, para você crescer, para você se desenvolver. Nesse vídeo ainda eu vou abordar algumas coisas um pouco mais profundas que você pode aplicar na sua vida, mas agora eu mesmo preciso começar a estudar, então daqui a pouco a gente continua essa ideia. Bora! E a sua ação de estudar, ela não pode nunca ser baseada no que os outros pensam, ou baseada em uma insegurança a respeito do que vão pensar de você caso você não conseguir passar em tal faculdade, caso você não conseguir tal nota. Na realidade, o pensamento alheio, ou simplesmente o ambiente externo, ele não pode controlar o seu comportamento. É como eu falei, você mesmo precisa gerar uma motivação, você mesmo precisa fazer porque você entende que o estudo vai ser algo importante para sua vida, nunca por causa dos outros. Isso é uma regra básica. E o que eu vou te dizer pode ser pesado, mas se você quer atingir alta performance, ter um emprego concorrido, se destacar em alguma coisa, você precisa de um pouco de autocobrança. É óbvio que de forma saudável, eu não tô falando pra você abdicar da sua saúde mental, até porque esse é um dos pilares que eu sempre carrego comigo que a gente tem que manter, mas um pouco de pressão e um pouco de estresse são necessários pra você conseguir atingir o alto rendimento. Bom, acabou que eu já almocei, mas eu esqueci de gravar pra vocês. Depois do almoço, dei uma ajuda ali na cozinha, deitei aqui na cama e fiquei editando alguns reels que eu queria postar. É algo que eu tenho feito bastante, utilizar esse meu período pós-almoço, que é um período que eu tenho bastante sono, pra editar vídeo ou pensar em alguma ideia de vídeo, montar algum roteiro, que é algo que não demanda tanta energia. E agora que eu já tô descansado, bora voltar a estudar. Continuando a ideia de como começar a gostar de estudar, né? Tem um artigo que eu li faz um tempo, que eu posso deixar aqui na descrição, inclusive. Ele pega e ele te mostra o seguinte. A primeira coisa que ele explica é a diferença entre recompensas primárias e recompensas secundárias. Recompensas primárias são aquelas que são mais essenciais, que são comida e reprodução, ou seja, aquilo que é necessário para a manutenção da espécie. E as secundárias ou as não primárias, elas são as outras, é o resto. E a gente sabe que a gente tem uma predisposição a lutar por essas recompensas primárias muito maior do que em relação às secundárias, porque isso faz parte da nossa sobrevivência. E esse artigo ele mostra como que algo que era uma recompensa secundária, como o dinheiro, conseguiu se tornar uma recompensa primária. Como que ganhar dinheiro se tornou uma recompensa primária? Porque a gente associa hoje ter dinheiro a poder comprar comida. E há quem associe ter dinheiro a poder se reproduzir também. E existe uma lógica por trás disso. Então uma recompensa que era secundária acabou se tornando primária. Ou seja, você tem mais motivação para buscar atingi-la. E a pergunta que eu te faço é, e se você conseguisse transformar o estudo em uma recompensa primária? Ou seja, se você conseguisse enxergar no ato de estudar algo que pode futuramente trazer recompensas como alimentação e reprodução. Pensa comigo como existe um percurso lógico. Hoje você estuda, você adquire conhecimento. Estudando, você evolui como pessoa, você amadurece, você cria repertório intelectual a respeito de algumas áreas. Isso vai te abrir portas lá no seu emprego, vai fazer com que você suba seus cargos, com que você ganhe mais e, consequentemente, com que você possa se alimentar melhor e até mesmo se reproduzir mais. Ou seja, você precisa encontrar no estudo uma necessidade. Ele não pode ser uma opção na sua vida. A partir do momento que você consegue fazer com que o estudo seja essencial, com que ele seja a base para a sua sobrevivência, ele se torna uma recompensa primária. Quer ver um exemplo? Pega um bodybuilder. O cara que, treina 7 vezes por semana, todos os dias. Em alguns dias ele treina 2 vezes no dia. Ele tem o sono perfeito. Ele come pra caramba na dieta de Booking. Ele tá comendo 6, 7 mil calorias, passando mal de comer todo dia, no cantinho ele tá passando fome, tá treinando com fome, treinando estressado. Aí você fala, cara, esse maluco é muito disciplinado. Mas por que ele consegue ser tão focado nesse exercício em específico, que é o treino, a alimentação e cuidar da sua parte física? Justamente porque ele criou todo um embasamento ao redor disso. Pensa comigo, a namorada desse cara com certeza treina. Os amigos desse cara com certeza treinam. Os patrocínios que ele ganha de suplemento, de marcas de academia, dependem do treino dele. A profissão dele, ou seja, o quanto de grana ele ganha, depende do treino dele. O campeonato que ele vai competir depende do treino dele, da alimentação, do sono. Então você vê que todas as áreas da vida dele estão embasadas no quanto ele consegue se dedicar aos seus treinos e à sua alimentação. Então é óbvio que para ele vai ser muito mais fácil cuidar do treino e da alimentação do que para mim ou para você que não vivemos disso. Então a ideia é que você consiga tornar o estudo algo tão associado a quem você é e ao que você faz, que o ato de estudar vai se tornar apenas um com você, como diria Pablo Marçal. E essa é a ideia, você realmente atribui valor a esse ato. Você não vai só estudar porque você precisa passar numa prova e tal. E de fato você precisa colocar valor no ato de estudar. Você precisa enxergar um porquê. Tudo na vida a gente tem que ter um porquê. Tudo na vida a gente tem que ter um propósito. Se você começa a enxergar o porquê de estudar, se torna muito mais fácil. E lembrando que o meu porquê pode ser diferente do seu porquê, porque somos pessoas distintas. E aí que entra uma autoanálise para entender porquê que você precisa gostar de estudar. E isso funciona, tá? Esse ano trabalhando como guarda-vidas eu pude perceber. Eu trabalhei
trabalhei alguns dias seguidos, todos os dias 12 horas. E a minha rotina era basicamente acordar cedo e trabalhar o dia inteiro, 12 horas, voltar às 7h30, 8 horas, ir pra academia, voltar, jantar, tomar banho, dormir. Eu basicamente não tinha tempo pra ler ou pra estudar, pelo menos não o tanto quanto eu queria. Isso começou a me incomodar tanto e me fazer tão mal, porque eu tenho realmente o hábito de estudar, que eu fui obrigado a pedir alguns dias de folgas para poder mesclar. E no final eu acabei pedindo para sair. Apesar de eu gostar muito do trabalho de praia, eu entendo que eu não tenho uma progressão muito grande trabalhando ali. Porque já é a minha 5ª temporada trabalhando como guarda-vidas, eu percebo que no decorrer dos anos eu não tive uma crescente progressiva do quanto eu aprendo, do tipo de ocorrência diferente que eu pego. É geralmente a mesma coisa, diferente dos estudos, que eu tô numa constante evolução. Então essa sensação de estar estagnado naquele emprego fez com que eu trabalhasse menos e estudasse mais. Graças a Deus, hoje com a internet eu consigo me manter, então eu já tenho uma renda que vem da internet, eu não dependo só do trabalho de praia, diferente de outros anos, que eu dependia muito mais do trabalho de praia. Então esse ano eu consegui equilibrar melhor essa questão do trabalho físico e também dos estudos. Eu te falo, depois que isso realmente vira um hábito na sua vida, estudar se torna basicamente uma necessidade. Tem que ver quando tu acha um tema que tu gosta. Meu Deus, é muito bom. Tu passa horas ali estudando e nem vê o tempo passar. Falando em estudar, agora eu quero montar uma arte no Canva, que eu vou montar um tal do Media Kit, que a galera fala que os digitais influencers precisam ter e tal, para poder apresentar para as empresas, para fazer publicidade e tal. Facilita bastante esse processo. Então é o que eu vou montar agora no Canva. Na verdade já tinha um antigo, eu vou atualizar ele, então bora lá. Cara, e assim, estudar é uma coisa que acaba se tornando essencial na tua vida depois que se torna de fato um hábito. Eu, sinceramente, nunca na minha vida imaginei que isso ia acontecer comigo. Quem me conhece há mais tempo sabe que quando eu era adolescente, eu nunca gostei de estudar, eu não gostava de ler, eu não gostava de nada que fosse relacionado a estudar. Então uma coisa eu te garanto, se eu conseguir tornar isso um prazer hoje na minha vida, você também consegue, independente de como você esteja hoje, ou de quem você seja, de qual a tua realidade. Finalizei as coisas que eu tava fazendo, fui passar um tempo ali com a minha família, deitar um pouco na rede e bater um papo com as pessoas que eu amo. Depois disso, bateu uma fome, eu fui comer, mas não tinha nada pronto, então eu tive que engembrar, acabei fritando um frango ali, fazendo arroz, coisa rápida, comi e já fui finalizar aquele Media Kit que eu tava fazendo. Olha que chique, ignora a tela que tá quebrada. Salta dash, pá, quem sou eu? Público, isso aqui é indiferente e tal. Bora fechar uma parceria? Pega. Show. Bom, já finalizei o projeto no Canva que eu tinha pra fazer e também já comi, que foi minha refeição de pré-treino. Agora, bora voltar a estudar. Eu tenho umas coisas que eu preciso organizar pra faculdade, que volta daqui 3 dias mais especificamente. Então eu quero dar uma organizada nos meus Anki, que são os meus flashcards que eu utilizo para fazer revisão, que ficam aqui no meu aplicativo. Inclusive, se você ainda não tem Anki e você quer baixar ele mais barato para iPhone, aqui no card eu vou deixar um vídeo meu que te ensina como, por apenas R$30. E para fechar o nosso raciocínio sobre estudos, teve um estudo que foi feito por um fisiologista chamado Pavlov. É um estudo bem comum, principalmente pra galera da psicologia e tal. Esse estudo basicamente foi o seguinte: ele pegou um cachorro e ele colocava alimento perto do cachorro e naturalmente ele salivava, né? E ele percebeu isso. E toda vez que ele colocava o alimento, ele tocava um sino. Então, depois de fazer isso várias e várias vezes, por várias semanas, sempre que ele colocava o alimento, tocava um sino. O cachorro, de modo inconsciente, fez essa associação. De modo que, depois de um tempo, quando o sino tocava, mesmo que não tivesse comida, o cachorro salivava. E aí que vem a teoria associativa, que é a ideia de que a gente consegue manipular o nosso cérebro para associar certas coisas a outras coisas, de modo a conseguir meio que hackear a nossa mente para conseguir fazer alguma coisa que a gente precisa fazer de modo um pouco mais fácil. E agora eu já te expliquei tudo que você precisa saber, só vamos unir os pontos. Eu já tinha te falado que você precisa transformar o estudo, o ato de estudar, em uma recompensa que não é secundária, mas sim primária. Ou seja, ela precisa ser imprescindível para sua vida. E agora com essa teoria de Pavlov, que ele nos mostra que até um cachorro consegue associar comida a um sino, e dessa mesma forma a gente pega o estudo e transforma ele por associação em algo que é imprescindível para a nossa vida. Pô, Tadashi, como é que eu faço isso? Vamos lá. 2 maneiras. A primeira delas é de forma intrínseca, ou seja, você gera para si mesmo uma recompensa pelo ato de estudar. Então você se parabeniza, você cria metas, você cria desafios durante a sua semana. Eu lembro que na época que eu estava no cursinho, quem é das antigas vai lembrar, eu tinha um caderninho que eu anotava todas as coisas que eu ia fazer, fazia uma checklist ali, e eu coloquei durante um período de tempo a determinação de que eu ia estudar 40 horas líquidas semanais. Ou seja, essa era a minha meta. Se eu não batesse ela até sexta-feira, de segunda a sexta, impreterivelmente sábado eu ia estudar. Se eu não batesse de segunda a sábado, domingo eu ia estudar. E era isso, as 40 horas precisavam ser batidas querendo ou não.
E assim é um desafiável, isso faz com que você comece a gerar recompensas que não necessariamente são recompensas físicas, como por exemplo, se você estudar o dia inteiro você vai pedir uma pizza no final da noite, porque isso acaba não sendo sustentável, mas quando você gera essas recompensas psicológicas, tu consegue usar isso como um hack para começar a aprender a estudar. Criar metas agressivas também é uma excelente forma, eu gosto muito, mas eu sei que é algo que não se encaixa para a maioria das pessoas, porque a real é que a galera às vezes fica muito ansiosa ou se cobra num ponto em que ela se sente mal por não cumprir. Mas se você não é esse tipo de pessoa, cara, cria uma meta agressiva de estudos para sua semana, para seu mês. Eu tenho certeza que isso vai te tirar da zona de conforto. E a segunda maneira, de forma extrínseca, ou seja, utilizando ferramentas externas a você, como por exemplo o seu ambiente, as pessoas que você convive, as pessoas que você segue. Inclusive, se você está aqui acompanhando o meu canal, eu tenho certeza que isso aqui já é um ambiente positivo para te incentivar a estudar. Você está acompanhando um cara que estuda. E outra coisa extremamente importante, que realmente é algo que pode potencializar os teus estudos, a tua vontade de estudar, é você fazer parte de uma comunidade, ou seja, um grupo de pessoas que estão reunidas com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, uma mesma visão. E é para isso que eu desenvolvi o projeto chamado Despertar a Produtividade, que é para ser realmente uma comunidade, onde as pessoas estão buscando se desenvolverem e melhorarem a cada dia. Então, se isso te interessa, acessa aqui o primeiro link da descrição. Então, você conseguir modular os seus ambientes, inclusive o ambiente da internet, as pessoas que você segue, isso tudo vai te incentivar a gostar de estudar. Se você começar a seguir uma galera que faz dieta, que não toma refrigerante, que não curte comer porcaria, que curte comer bem, comer salada, fruta, verdura, de tanto você ver eles na internet falando a respeito disso, trazendo, sei lá, receita, falando que é bom, vai chegar uma hora que você também vai começar a achar bom. Se você começar a acompanhar uma galera que gosta de correr, cara, quando você menos vê, você vai acordar qualquer dia e falar, meu, vou dar uma corrida hoje, ver como é que é. Então o ambiente te moldura demais, use isso a seu favor. E pra fechar aqui, eu vou dar aquela organizada nos flashcards que eu te falei e depois partir o treino. Bora! Bom, eu sempre falo sobre o Anki, que é o meu aplicativo de revisões por flashcards, e também falo dos tais, dos flashcards, mas poucas vezes eu explico o que é, então vou dar uma explicada rápida. Existe uma pirâmide chamada pirâmide do aprendizado, que ela mostra que alguns métodos de estudos são extremamente ineficientes, como por exemplo, você apenas ler ou você apenas grifar algum conteúdo. Por outro lado, existem outros métodos que são muito melhores, como por exemplo o da revisão espaçada. E o Anki é um aplicativo que faz justamente isso. Dentro dele você consegue criar cartões, que são os flashcards, que tem uma parte da frente e uma parte de trás. Então tu abre lá um cartão, sei lá, de biologia, fazendo uma pergunta e atrás vai ter a resposta. Tu lê a pergunta, tenta responder, depois libera a resposta e classifica se foi fácil, médio ou difícil. De acordo com a tua resposta, ele vai dar mais ou menos tempo para você revisar aquilo novamente. E assim você consegue de fato absorver aquele conteúdo. É assim que funciona o aplicativo e é assim que funcionam as revisões passadas. Agora, bora pro treino que hoje é leg day. Vamos! Bom, então bora pro treinão de perna. Começamos aí fazendo um agachamento livre. Comecei a diminuir um pouco a carga e tentar melhorar a minha amplitude. Eu vi que ela não tava muito bacana, então aos poucos tô tentando agachar mais, tentar descer melhor, para não desenvolver o que a gente chama de encurtamento muscular, que é quando você faz execuções curtas e você acaba encurtando o teu músculo. Como segundo exercício, fomos para o terra. Excelente exercício, inclusive além de ser um exercício de perna que pega mais a parte posterior e glúteo, ele também é um excelente exercício para lombar. Então, inclusive, tem que ter um bom cuidado, porque se você forçar de forma errada, você pode acabar se lesionando. Não é um exercício tão simples de ser feito. Como terceiro exercício, leg press clássico. Já entrei ali pulando, voando para meter bala no exercício. Aqui não tem muito segredo, só uma parada que eu acho muito feia quando o cara faz um movimento muito curto aqui. Leg tem que vir até quase bater no peito. Eu coloco a mão ali para dar aquele suporte, mas nada de fazer exercício curto, porque isso é a coisa mais horrorosa que existe. Como quarto exercício, cadeira extensora. Zerando a máquina aí, infelizmente essa não tem tanta carga, vai só até 80, mas a gente trabalha com aquilo que a gente tem, por isso que eu já coloco esse exercício mais pro final. Se vocês lembrarem, um tempo atrás eu estava fazendo um treino com 8, 9 exercícios de perna, agora a gente diminuiu, até porque a faculdade está voltando e eu sei que eu não vou ter 2 horas para treinar, então tem que ser um treino um pouco mais curto. Como quinto exercício, mesa flexora, exercício muito bom e muito concentrado para posterior de coxa. Excelente, eu realmente curto esse. Pô, essa gravação ficou profissional, hein? Tá maluco? Se tu não tá inscrito, já clica ali embaixo, se inscreve, deixa um like, um comentário que isso aqui merece. Pra finalizar, a gente fez panturrilha, mas eu esqueci de gravar, acabei de perceber. Então era isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.